Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, né, da Monitoria de Ciências Básicas e Biossegurança. Fiquei um tempo sumido porque eu tinha produzido 3 vídeos referente às 3 primeiras aulas que vocês tiveram, né, da disciplina. Vamos dar seguimento hoje sobre a revisão da quarta aula que vocês tiveram, né, que foi a última aula antes de encerrar o período, o, o primeiro bimestre, né, do primeiro período. E a gente vai fazer essa revisão para entrar na matéria da AV2, beleza? Qualquer dúvida, só me chamar. Meu contato está no final do vídeo. É só me chamar, me dar um oi ou falar lá no grupo que a gente mata essa dúvida, beleza? Então, simbora lá. O conteúdo da aula 4 que vocês tiveram falava sobre barreiras de contenção primária e secundária, EPI, EPC, POP e eu acrescentei o BPL, que são as boas práticas laboratoriais. Inclusive, a gente vai começar basicamente falando sobre elas logo após a introdução dos dois conceitos de barreiras de contenção primária e secundária. Bom, a gente viu então que biossegurança são todas as medidas que a gente toma para minimizar, evitar acontecerem problemas, exposições ao trabalhador a agentes químicos, físicos, biológicos dentro do ambiente laboratorial e que também evite o contato, esse escape desses materiais, desses micro-organismos e possível processo de contaminação para o ambiente externo ao laboratório. Para isso, a gente tem duas linhas de barreiras: barreiras de contenção primária e as barreiras de contenção secundária, as quais a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos agora. As barreiras de contenção primária são todas aquelas que visam proteger individualmente o trabalhador, no caso, o profissional de laboratório, trazendo para a nossa realidade, do contato com substâncias potencialmente contaminantes, infecciosas ou que possam trazer algum tipo de risco ou prejuízo à integridade e saúde desse profissional. Então a gente pode citar aí os EPIs. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, as vacinas, as cabines de segurança biológica que vão ser explicadas ao longo desse encontro. Então, desse modo, o que é a barreira de contenção primária? São todas as ferramentas que a gente pode lançar a mão para proteger o trabalhador da exposição a agentes infecciosos, químicos, físicos, biológicos, de modo a evitar que aconteça a disseminação e a contaminação na interface pesquisador e objeto pesquisado. Beleza? Já a barreira de contenção secundária, ela vai abarcar a interface de contaminação externa ao laboratório. Então, todas as ferramentas que visem a proteger a interação do ambiente externo com aquilo que se processa dentro do laboratório, minimizando as chances de que possíveis riscos escapem daquele laboratório, são chamadas de barreiras de contenção secundária. A gente pode citar aí a estrutura do laboratório, o desenho laboratorial. Lembram que no último encontro eu mostrei para vocês um mapa de risco? O mapa de risco ele é o layout, né, da caracterização de um laboratório. Esse layout ele é construído visando a criar uma barreira de contenção secundária. Dependendo do tipo de micro-organismo que eu vou trabalhar naquele laboratório, sendo ele NB2, NB3 ou talvez até um NB4, ele não pode, por exemplo, pertencer à mesma planta estrutural do que o resto de um prédio. Imagina se você está na universidade e ela tem um NB3. Esse NB3 ele não pode integrar, por exemplo, a mesma estrutura da biblioteca, porque esse laboratório ele oferece riscos de escape de micro-organismos ou de contaminação ambiental. Para isso, esse laboratório ele vai ter que estar afastado, ele vai ter que estar a uma certa distância dos demais prédios da instituição, ele vai ter que ter uma rede de coleta de esgoto própria, com tratamento, com filtro, submetido a produtos químicos de neutralização. Você vai ter que ter, dependendo do tipo de laboratório, você vai ter que ter portas de vedação eletrônica, filtros EPA. O que é o filtro EPA? É um filtro de
alta contenção de partículas aerossólicas. Essas partículas são micrômeras, são bem minúsculas, e esses tipos de filtro ele tem um nível de proteção de 99% desse tipo de partícula. Então, ele serve para filtrar e impedir que partículas aerosólicas escapem pelo ar da interface do laboratório ambiente externo. Então, toda vez que a gente pensar em barreira de contenção secundária, a gente vai estar lançando mão de uma estrutura física ou de equipamentos que visam a proteger o escape de estruturas do ambiente laboratorial para o ambiente externo, ou seja, para o meio ambiente. Beleza? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as barreiras de contenção primária. Dentro da contenção primária, a gente pode citar algumas, que são os objetos que a gente vai estudar ao longo dessa revisão, que são as boas práticas laboratoriais e o POP, que é o procedimento operacional padrão, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, as cabines de segurança biológica e outras estruturas que a gente vai encontrar dentro do laboratório que a gente vai pormenorizar ao longo desse vídeo. O que é BPL? BPL são as boas práticas laboratoriais. As boas práticas laboratoriais elas não se constituem em uma lei, elas se constituem em uma série de procedimentos que ao longo dos tempos elas vêm se solidificando como práticas adequadas do convívio dentro de um ambiente laboratorial. São protocolos subentendidos, como por exemplo as normas sociais. Você sabe que não é adequado entrar numa igreja sem camisa. Você sabe que não é legal, você não pode, na verdade, entrar num tribunal de justiça de chinelo e bermuda. O segurança não te autoriza o acesso. Então, são normas consolidadas socialmente acerca disso. As boas práticas laboratoriais se assemelham a essas normas sociais consolidadas. São boas práticas, situações que você não deve fazer em ambiente laboratorial, ou que você deve evitar a todo custo, porque isso caracteriza uma exposição ou uma maior incidência de acidentes ou situações que podem oferecer algum tipo de risco para você, para a sua amostra ou para as pessoas com quem você está convivendo nesse ambiente laboratorial. Então, são protocolos subentendidos que visam a melhorar a qualidade da interação laboratorial. Como são normas subentendidas, elas são extremamente extensas. Eu não vou conseguir citar todas, até mesmo porque, como é uma questão cultural, elas terminam sempre se aprimorando, se adaptando, criando situações onde elas são convenientes ou elas não são, onde elas são importantes, onde elas não são. Então, varia muito nessa situação, mas no geral a gente pode citar a questão das mãos, a higiene das mãos é muito importante antes e depois de qualquer tipo de procedimento de laboratório. É proibido comer, beber, fumar e aplicar cosmético durante a prática laboratorial, né? O uso de adereços ele tem que ser visto com muito cuidado. Os adereços eles podem funcionar como redutos de micro-organismos ou de materiais potencialmente contaminantes. Além do mais, eles podem terminar danificando EPIs, por exemplo, quando a pessoa usa um anel e usa uma luva de látex, esse atrito, né, do adereço com a luva de látex pode provocar prejuízos a esse material, então tem que ser visto isso com muito cuidado. Manipulação de material biológico ou qualquer outro tipo de produto que possa oferecer algum risco de contato cutâneo, seja um produto químico ou um material biológico, alguma coisa nesse sentido, é necessário que você use proteção nas suas mãos. Luvas de látex, de neoprene, aquelas de aço, se for com material pérfuro cortante. A indumentária do laboratório ela não deve ser guardada dentro do mesmo material que você usa para os seus trajes pessoais. Calçado sempre fechado, nunca pode ser chinelo de jeito nenhum, não pode ser sapato aberto ou com aberturas, né? No caso das meninas, a gente tem uma série de
de modelos de sapatos que poderiam contemplar essa situação de risco, que não são adequados ao ambiente laboratorial. Óculos de segurança e protetores faciais devem ser usados em procedimentos que necessitem disso. Cabelo, se for comprido, sempre amarrado, preso atrás ou com gorro, de preferência os três. Unhas devem ser sempre curtas, o mais curto possível, porque pode acontecer de romper a luva de látex. A questão dos adereços, como a gente falou anteriormente, joias e bijuterias. Vacinas, em ambientes que você trabalha com micro-organismos patogênicos, a gente viu esses micro-organismos patogênicos em classes de risco de 1 a 4 anteriormente. Alguns laboratórios que manipulam esse tipo de micro-organismo, você é obrigado, você deve se vacinar para oferecer uma proteção ao manuseio deles, né, um trabalho adequado, sem risco de contaminação ou com risco reduzido. Resíduos pérfuro-cortantes, muito cuidado ao manusear resíduos pérfuro-cortantes, como agulhas, lâminas, tubos de ensaios quebrados. Eles devem ser segregados, devem ser acondicionados adequadamente, devem ser colocados, depositados em locais específicos, como a gente vai ver mais para frente, e evitando que você se lesione ou que lesione outra pessoa que esteja manipulando aquele acondicionamento e que por algum motivo não tenha se atentado ou que não tenha se exposto de alguma forma à contaminação, né, por uma possível lesão com aquele material. Aqui a gente cita a questão das vidrarias quebradas, que elas não devem ser removidas diretamente com as mãos, você tem que fazer com o auxílio de uma pá, de pinças, de algum tipo de instrumento mecânico que impeça o seu contato direto com a possibilidade de uma lesão, porque aquilo ali está potencialmente contaminado, ou tem um produto químico, um reagente, alguma coisa nesse sentido. Superfície de trabalho deve ser sempre descontaminada. Toda vez que você terminar de usar uma bancada, ou quando houver derramamento de algum tipo de material biológico sobre ela. O local de trabalho sempre limpo e organizado. Cuidado com materiais pessoais, celular, caneta, lápis, caderno, coisas que vocês terminam colocando junto com esse tipo de material que pode oferecer risco para vocês, para uma contaminação posterior, porque aquele ambiente vai ser deslocado para além do laboratório, para o ambiente externo, e dano também aos seus pertences. Materiais e reagentes devem ser sempre estocados em instalações apropriadas do laboratório, né, onde deve ter sempre um kit de primeiros socorros. Então, pegou reagente, coloca no lugar, cuidado onde você está colocando, cuidado com a posição em que ele está sendo colocado, evite usar as posições não centrais, né, da sua bancada, porque oferece maior risco de um movimento brusco você terminar derrubando sem querer e havendo derramamento, exposição ou acometimento de algum membro do teu corpo. Produtos químicos e frascos, sempre eles devem ser identificados corretamente, com o nome do produto, concentração, prazo de validade, condições de armazenamento e também o seu grau de toxicidade. Não cultivar plantas em laboratório. Ah, mas a planta é tão bonitinha, saudável, está aqui tranquilo, não está fazendo nada, nunca matou ninguém. Então, plantas são seres vivos, dependendo do tipo de material que você trabalhar, por exemplo, material genético. Imagina que você desenvolva um micro-organismo que, porventura, salte para aquela planta e desenvolva algum tipo de interação. Aquela planta pode vir a morrer e ser descartada no ambiente. Aquela planta descartada no ambiente pode fazer um salto de um micro-organismo, de algum espécime reagente, que pode causar um dano ambiental. Então, assim, é uma situação muito extrema? Sim, é uma situação muito extrema, mas tudo tem que ser pensado antes de acontecer. Então, plantas, não. É necessário que haja uma, uma pré-organização numa situação de contingência, de emergência, então tem que ter um plano de vigilância em saúde, seja de origem epidemiológica, sanitária, ambiental e com foco na saúde do trabalhador. Não se deve usar cortinas, persianas ou similares, né? Quando é necessário, use películas protetoras ou outras formas de controle de incidência de raios solares, porque esses materiais são comburentes, então eles podem terminar oferecendo risco à estrutura do laboratório.
Objetos de uso pessoal a gente viu, não devem ser guardados no laboratório. Porta do laboratório sempre fechada, com restrito controle de acesso. Né? Pessoas que não são ou não estejam paramentadas adequadamente não devem permanecer no local. Evitar brincadeiras, distrações e conversas paralelas durante o procedimento, sobretudo aqueles que sejam com equipamentos mecânicos ou que envolvam manutenção, a manipulação de produtos químicos e reagentes. Não se deve pipetar com a boca. Antes de qualquer trabalho, ler atentamente o roteiro, tirar as dúvidas, organizar as vidrarias, os produtos químicos que você vai usar, fazer uma mise en place, entre aspas, de tudo aquilo que você vai usar para o teu experimento, para o teu ensaio, pro seu, pro seu efetivo desempenho do trabalho. É obrigatório o uso de EPI, né? Não se deve deixar de usar os EPIs. Eles devem ser usados de acordo com o tipo de atividade que você vai realizar, então é questão de bom senso e de normativa que deve ser observada. Em caso de dúvidas com relação ao procedimento que você deve realizar, consultar o POP, a gente vai ver o que é o POP mais para frente. É como se fosse um manual de instruções sobre certos procedimentos que te permite uma padronização com relação às etapas para desenvolver aquele processo. Então, ele é um reduto de tirar dúvidas muito importante e sempre procurar o coordenador de laboratório em caso de dúvidas. Aí você vai falar para mim, nossa, mas poxa, você falou de BPL, de boas práticas laboratoriais, mas isso daí é tão óbvio, são coisas que normalmente eu já vou imaginar que eu tenho que fazer ou que não fazer. Sim, mas as boas práticas laboratoriais são justamente essas coisas básicas que às vezes a gente termina deixando de lado justamente por a gente subestimar, porque ela faz parte da nossa rotina de laboratório, ela faz parte da nossa rotina diária. E tudo que faz parte da nossa rotina, a gente tende a automatizar. E quando a gente automatiza certos tipos de ações, a gente termina criando uma atmosfera de risco, tanto para a gente, quanto para o ambiente e para os nossos colegas profissionais que estão trabalhando conosco. Eu acabei de falar na última slide sobre o POP e a gente vai falar justamente sobre ele agora. O POP é o procedimento operacional padrão. Imagina que é uma bula, que é um manual de instruções para você desenvolver um tipo de trabalho. Ele é um documento que normalmente é desenvolvido pela equipe técnica do laboratório e que faz uma descrição minuciosa do que deve ser executado dentro de uma rotina laboratorial. Vou fazer um ensaio com um reagente X. O POP ele vai te dar suporte para entender exatamente os passos que devem ser executados para trabalhar com aquele ensaio de reagente X. São instruções sequenciais de operações, a frequência de execução, uma especificação que é oriunda do responsável pelo trabalho, normalmente é desenvolvida pela equipe técnica ou pelo coordenador de laboratório. Você vai encontrar nesse POP a listagem dos equipamentos, as peças e materiais que vão ser utilizados para fazer aquele ensaio, assim como a descrição dos procedimentos da tarefa por atividades críticas de operação e os pontos proibidos. É um roteiro que serve para padronizar as atividades. Quando você está num laboratório, você tem várias equipes trabalhando em turnos diferentes. A Maria trabalha de um jeito A, o José trabalha de um jeito C, o Beto trabalha de um jeito B. Aí você imagina a padronização dos resultados. Há riscos para que você desenvolva, pule algum tipo de procedimento, algum tipo de etapa? Sim. Então, o POP ele é justamente o que ele diz ser um procedimento operacional padrão. Ele visa a padronizar as atividades e operações desenvolvidas em um ambiente laboratorial. Inclusive, o POP também é aplicado para operacionalização de equipamentos. Você vai trabalhar com uma centrífuga. Se você procurar lá, você vai encontrar um laboratório POP para desempenhar a tua amostra numa centrífuga. Então, isso tudo tem que ser organizado. É importante vocês saberem isso não só para vocês usarem, porque quando vocês forem coordenadores de laboratório, aqueles que forem
seguir na área, é de responsabilidade do coordenador de laboratório, que é uma pessoa que tem uma série de obrigações administrativas, pelas quais ele responde administrativamente, civilmente, até penalmente, se for o caso, né? Então, são obrigações que elas devem existir, são situações, atributos que devem existir e eles devem constar da rotina do laboratório. Então, conforme dito anteriormente, né, o POP ele serve para padronizar a execução de tarefas fundamentais, minimizando erros e alinhando os resultados que a gente obtém a partir daquelas mesmas atividades, porque tanto a Maria, o José e o Beto vão começar a desenvolver atividades do mesmo jeito. Então, a probabilidade de que esses resultados e a metodologia esteja mais alinhada dessa forma, evitando erros, evitando discrepâncias dos resultados obtidos. Né? Então, isso vai afetar a qualidade ao usuário final, né? Independente de variáveis, vai possibilitar uma previsibilidade de resultados, já que a metodologia é a mesma, vai diminuir a ocorrência de erros durante a execução do processo, padronizar as tarefas e subsidiar auditorias internas, porque o POP ele serve para padronizar essas operações. E essas operações elas são objetos de auditorias, ou seja, de checagens acerca da metodologia que está sendo empregada dentro daquele laboratório. A gente vai falar também sobre os EPIs. O que são os EPIs? Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Eles são todos os tipos de equipamentos que podem ser lançados em mão pelo trabalhador para protegê-lo acerca da sua interação com as enormes variáveis de risco aos quais ele está exposto. Ou seja, todo equipamento que visa a assegurar uma maior proteção de uso individual para aquele trabalhador, pesquisador, profissional de laboratório, ele vai ser um EPI, né? O EPI ele é regulado pela norma NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele consiste numa série de equipamentos que podem ser os óculos protetores, as luvas, os protetores de face, os propés, os aventais, os jalecos, as máscaras, que eu não tenho certeza se eu falei agora, se eu falei eu estou sendo repetitivo, os sapatos fechados, alguns sapatos emborrachados, dependendo do tipo de situação a qual o empregador estiver exposto. Uma mesma pessoa vai usar todos esses EPIs? Não. O EPI ele visa a minimizar o risco ao qual aquele trabalhador está exposto. Se eu trabalho no NB2, eu vou precisar usar aquele equipamento, aquela indumentária que eu pareço um astronauta, né? Que é o traje de proteção com filtro EPA, com visor. Não. Por quê? Porque eu não estou exposto a um risco tão grande, tão elevado, ao quanto a pessoa que trabalha no NB4 e precisa daquele tipo de indumentária, aquele tipo de EPI. Então, o EPI ele vai ser sempre proporcional a um nível de exposição ao qual eu estou exposto. Beleza?